Entrando agora em definitivo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos entrando em definitivo para mais uma live. Glória a Deus. Compartilhe aí. Estamos aqui, louvado para a honra e glória do Pai. Louvado seja Deus. Hoje com o homem de Deus, louvado diretamente de Fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. Mulheres marcadas pela promessa, glória a Deus, aleluia. Mulheres marcadas com a promessa, aleluia. Hoje, live ainda com os meninos, curados para curar. Louvado seja Deus. Hoje com um grande homem de Deus, apóstolo Tiago, diretamente de Fortaleza. O valor de um clamor. Valor de um clamor. Louvado seja Deus. Louvado, passando aqui, entrando para te dizer, compartilha. Compartilha essa live, compartilha. Chama alguém, o homem de Deus já está pronto. Estou aguardando ele entrar. Louvado apóstolo Tiago, louvado seja Deus. Pastor Fábio, eita glória. Louvado seja Deus. Meninos, aguardem novidades para o ano que vem. Grande congresso, curados para curar. Louvado seja Deus. Estamos aguardando a direção de Deus, aonde vai ser o local. Curados para curar. Missionária Stephanie, glória a Deus, aleluia. A missionária Vitória também já está aí, apóstolos. Louvado seja Deus. Aí estamos com o livro Mulher Nota 10, um livro tremendo do nosso amigo, o reverendo Hernandes Lopes. Um grande amigo. Um grande amigo. Louvado seja Deus. Eu quero lhe chamar essa atenção, eu quero lhe falar um pouquinho nesses minutos. Eu quero lhe falar sobre a AMEB. Entre na nossa página, minhas queridas. A AMEB significa Associação de Mulheres Evangélicas do Brasil e do Exterior. Estamos unindo forças para formar um batalhão de mulheres nota 10. Louvado seja Deus, mulheres forjadas no fogo. Rebassureande Kovanai. Te prepare, o nosso tempo, a nossa hora chegou. Pastora Regina, louvado seja Deus. Estamos aguardando aí o apóstolo Fábio, não entrou. Enquanto isso, vamos compartilhar. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não estou vendo aí ainda o apóstolo Tiago, Fortaleza. Ele tem que entrar e mandar o convite para que nós possamos aceitar. Me assinala aí se o senhor já está. AMEB, Associação de Mulheres Evangélicas do Brasil e do Exterior. Aleluia. Queira ser você uma mulher nota 10. Aleluia! Diná, paz do Senhor, minha querida, é uma das associadas da MEB, Rebanagassure Andekovanai. Oh, glória! Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Hoje com o homem de Deus, aleluia. A paz do Senhor, aleluia. Bem-vindos, bem-vinda. Estou aqui, eu só tenho que mandar o convite, meu amado, para aparecer aqui eu lhe aceitar. Compartilha essa live. Estamos aí em vias de grandes coisas. Glória a Deus, aleluia. Eu já aceitei o senhor, estou aguardando, aleluia. A paz do Senhor, meu apóstolo. Paz do Senhor, apóstola, prazer. Deus abençoe. Feliz de lhe ver. Deixa eu tentar mudar a câmera aqui agora. Aleluia. Oh, glória. Deus abençoe.
Ei, apóstolo Tiago, eu pouco conversei com o senhor quando eu estive aí, Verdade. mas eu sei, eu sei. Eu gravei na memória, no meu coração, aquilo que Deus mandou fazer pelo senhor aí. Colocar 2 homens como Ur para segurar os braços de Moisés. Aleluia. Não é por conhecer, mas é porque Deus conhece. O senhor é um homem de Deus. Glória a Deus. O Aleluia. senhor é um homem de Deus. Deus é fiel. Aleluia. Estamos aí, gente, diretamente de Fortaleza. Pense numa terra que faz calor. Louvado seja Deus. Verdade. E tá quente, né? Mas é um lugar de servos de Deus, viu? Aí está o pastor Verdade. Tiago, casado com a apóstola Adriana, viu, minhas meninas? Vamos ter cuidado. Casado com a apóstola Adriana, é uma querida que esteve no Congresso do Rio de Janeiro, tive o prazer de ungí-la. A apóstola Adriana, um grande amigo, uma querida. Louvado seja Deus. Hoje estamos aí com a terceira live, Curados para Curar, tema, o valor de um clamor. Glória a Deus. Eu não sei o que ele vai pregar, mas por esses dias eu tenho orado a Deus. Tenho clamado a Deus, porque às vezes não é só orar. Às vezes você tem que clamar. Clamar não é orar. Eu entendo assim. Não sei que como de Deus vai pregar. Não sei, porque não conversei com ele. Mas, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos aí entrar com a intercessora, Vitória Gambella. Ela vai estar orando pelo homem de Deus. E nós vamos estar falando para ele. Louvada está. Ela está na rua, mas ela não perde uma live. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, minha amada. A paz, apóstolo. Tudo bem? Deus abençoe. Graças a Deus. Um abraço para a apóstola. Tive o prazer de conhecer ela pessoalmente. Vou dar sim, viu? Tá. É um prazer, então, viu? Ela vai estar orando pelo senhor. Eu vou lhe dar 30 a 40 minutos. Por isso que a gente está entrando mais rápido. Não estamos falando muito. Por quê? Porque o tempo, às vezes, é pouco para o que Deus quer fazer. Mas nós também ainda não estamos aí no nível de conseguir 4 horas. Eu estou orando a Deus. Que as pessoas compartilhem as lives, compartilhem. Porque aí o Facebook, o Instagram, libera 4 horas de live. É benção, né? Em vez de ser 1 hora. Então a gente vai ter oportunidade de falar muito. Mas, por enquanto, nós estamos nesse tempo aí de 1 hora. Compartilha com alguém. Aí está o homem de Deus. Eu não sei o que ele vai falar, mas, gente, quando eu falo que é homem de Deus, é porque é. Glória a Deus. Porque é. Missionária Vitória, esteja fazendo oração e depois nós vamos passar para o apóstolo. Tá bom. Eterno Deus, em tua presença, nos colocamos na tarde deste dia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida. Queremos te agradecer por mais uma live. Queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai. Porque cada dia que temos para falar do teu nome é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Que vidas possam ser restauradas nesta tarde. Que vidas possam ser tocadas, por famílias possam ser tocadas através da palavra que será ministrada através do teu Filho, Rei da Glória. Ele não tem nada. Ele se reduz a nada, que seja o Senhor aparecer na vida do teu filho, Pai. Rei da Glória, mostra a tua grandeza, o teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por cada mulher marcada pela tua promessa. Obrigada pelas aquelas mulheres que já estão online, aquelas que vão compartilhar. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, te agradecemos até para aqueles que já entraram, para aqueles que já ministraram. E hoje sei que não será diferente, porque aonde tu estás, o mal tem que sair. E operando tu, quem impedirá? Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Mulheres marcadas pela promessa, glória a Deus. Hoje conosco, apóstolo Tiago, diretamente de Fortaleza, Curados para Curar. Que Deus abençoe. O senhor tem 30 minutos a partir de agora. Amém. Apóstolo, a senhora, eu vou pedir só um favor. A senhora me dá um toque aí quando o tempo acabar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto uma graça. Eu sinto a presença do amigo Espírito Santo manifestando
em nosso meio. Isso que é gostoso, porque aonde tem a confirmação do Espírito Santo, a gente sabe que ele é quem vai operar. Eu confesso que, como a oração da minha amada, eu não tenho nada para oferecer. Mas uma coisa eu sei, que em nossas vidas o Senhor edificou a sua igreja. Então ele é o pastor, ele é quem vai falar através de nós. E eu estou aqui como seu servo, apenas abrirei a minha boca para que ele possa falar. Começando ao meu coração, eu preciso ouvir a voz do Senhor e ao coração das minhas amadas, que são preciosas para Jesus, e esse público que está nos assistindo nesta tarde. E a palavra que o Senhor me deu ontem à noite foi lá em Jeremias. Jeremias 33. Está ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Tá na bênção. Ó, glória. Jeremias 33, no versículo 3. Que diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E buscando ser fiel ao tema, né, que é o valor de um clamor, não é isso, apóstolo? Aleluia. O valor de um clamor. E aí o Espírito Santo me deu esse versículo, né? Clama a mim e responder-te-ei. E eu acredito, sim, que há uma diferença entre clamar e orar. Orar é aquela coisa que nós fazemos muitas vezes cotidianamente. Nem sempre que nós vamos orar, nós vamos clamar. O clamor, ele é meio que algo em desespero. A oração é aquela coisa mais centrada, que você tem como hábito, que você já vai ali muitas vezes até projetado, porque se você pegar o Pai Nosso, você já tem uma oração que é projetada. Você vai repetir o que Jesus ensinou. E ali você vem de forma sutil, mas ligada no céu. E tem aquela oração que a gente faz, que é o nosso conversar com Deus, que é aquele momento que a gente tem de ter um diálogo com Ele. O clamor, se nós pegarmos o cego de Jericó, ele clama ao Senhor. Porque o momento, muitas vezes, de desespero ou a vontade de ter uma visão que não se limita à terra, exige muito mais do que uma oração. Tem que ter um clamor. E aqui o Senhor diz para Jeremias, não é para ele orar. O Senhor diz para Jeremias, clama a mim. E aqui o Senhor já começa a nos revelar o valor que tem o clamor. O clamor, muitas vezes, não é como a oração, que tem um tempo, você ora até 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, uma vigília inteira. É diferente de um clamor. Um clamor, muitas vezes, é um grito de socorro. O clamor é aquela palavra que vem expressada como se fosse espontânea, mas é exatamente você esvaziando o teu coração e entregando isso para Deus. E nós vamos ver aqui que o Senhor diz para Jeremias, clama a mim. E quando o Senhor diz clama a mim, aqui é uma ordem do Senhor, é um convite do Senhor e uma instrução do Senhor. E muitas vezes nós vamos ver como a palavra de Deus ela nos revela códigos e chaves, que muitas vezes nós, como cristãos, estamos em momentos que o Senhor nos coloca, ou nos permite, exatamente para nos fazer exercitar essas pequenas chaves que ele já nos deu. Observa que quando o Senhor ele chama Pedro, quando Jesus chama Pedro para o ministério, e ele diz, olha Pedro, tu és rocha e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre ti, é sobre Pedro que Jesus diz que edifica a sua igreja. Aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu. Aí nós vamos entender que o Senhor ele dá autoridade para o seu povo. E aqui o Senhor diz que o Senhor deu autoridade para Jeremias. Aí muitas vezes o Senhor nos dá essa autoridade, mas nos falta uma coisa. Porque muitas vezes nós temos autoridade, mas não sabemos como usar essas autoridades. E aí é onde vem se encaixar. Você diz, clama a mim. E eu revelarei, eu anunciar-te-eis, porque os projetos de Deus só Ele pode revelar para nós. Mas Deus não tem como revelar os seus projetos a quem não clama.
Muitas são as pessoas que têm projeto de Deus. São marcados, como o tema que eu acho muito lindo, marcados pela promessa. Mulheres marcadas pelas promessas. E quantas mulheres não tem, apóstola, por aí, que são marcadas? E muitas vezes tudo que o Senhor quer é um momento delas, sabe? Eu me lembro muito bem ali, naquela passagem da arca na casa de Obed-edom. Aleluia. Glória. Aquela arca, quando ela chega na casa de Obed-edom, e ela passa 3 meses na casa de Obed-edom, mas houve um segredo para que aquele homem começasse a viver grandes coisas. Coisa que Abinadab não viveu durante 20 anos que a arca esteve presente. Durante 3 meses na casa de Obed-edom. Houve uma reviravolta onde a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, a sua família foi abençoada, e tudo que ele possuía. Isso não é mágica, isso são segredos que a Bíblia vai nos revelar. E esses segredos só serão passados para nós mediante a um clamor daquele que pode nos revelar. Então aqui o Senhor diz, ó, eu quero revelar. Tem muitas pessoas que o Senhor quer revelar segredos. Tem muitas pessoas que o Senhor quer entregar códigos e chaves no mundo espiritual. Mas existe algo que barra essas pessoas de receberem esses códigos espirituais, essas chaves espirituais. E é exatamente a falta do clamor ao Senhor. Mas aí eu costumo entender uma coisa, que só vai clamar ao Senhor quem realmente confia nele. Eu não tenho por que clamar ao Senhor se eu não acreditar que Ele pode fazer alguma coisa. Eu só vou clamar, eu só vou pedir socorro a alguém se eu confiar nesta pessoa. Então, digamos que eu confio na apóstola Rúbia. E eu necessito de algo, e eu vou ligar para ela e dizer, apóstola, eu confio na senhora, eu vou contar um segredo, eu confio na senhora, eu vou fazer um apelo, eu confio na senhora, eu vou fazer uma petição, eu confio na mensagem da senhora, me instrua, me oriente. Então é a mesma coisa, quando nós depositamos essa confiança no Senhor, é aí que começa. Os nossos propósitos serão voltados para o Senhor. E o primeiro segredo na vida do cristão, por isso é importante o clamor. Por isso é importante essa busca ao Senhor. Porque se nós não conseguimos enxergar no horizonte espiritual sem a pessoa de Deus, então nós precisamos buscar do Senhor o conhecimento ou a direção. E não é somente muitas vezes a oração. Todo projeto de Deus para com as nossas vidas, ela requer a orientação. Então, seja em uma batalha, seja na enfermidade, seja um milagre, seja uma vitória que a gente quer, tudo requer o clamor do Senhor. Por isso ele é precioso. Por isso a importância do clamor. Então, observamos que ele diz, clama a mim, e eu responder-te-ei. Então o Senhor está deixando bem claro, eu não te deixarei sem resposta. Talvez tenha pessoas aqui que estejam nos assistindo, ou que venham assistir mais tarde, que talvez está como Moisés, quando esteve em frente ao Mar Vermelho, carregando aquela multidão de pessoas. Moisés já havia clamado, e nem sempre que o Senhor, que a gente clama ao Senhor, nem sempre o Senhor vai agora ali abrir o céu e nos mostrar, porque existem pessoas que estão clamando, mas já estão com o cajado na mão. Tem pessoas que ainda estão clamando, e o Senhor está dizendo, bom, o clamor eu já ouvi, mas na tua mão eu já coloquei um cajado. O clamor eu já ouvi, e por intermédio do clamor eu já revelei. Mas aí tu se deparou diante de uma imensidão de água, agora não sabe o que fazer. Por que é que tu clamas a mim? Agora diga somente ao povo que marche. Porém, esse milagre já veio por intermédio de um clamor de Moisés. E muitas vezes, apóstolo, nós também temos essa deficiência. Temos essa deficiência porque muitas vezes clamamos. E aí nós clamamos e queremos o resultado do nosso clamor de forma imediata. Só que se nós observarmos, muitas vezes, por nós termos clamado, digamos, nós clamamos hoje, não vimos nada acontecer. Vamos e clamamos mais tarde. Não veio. Já viu aquele momento que o ser humano tem, que o cristão tem, que muitas vezes ele está diante de um mar, ele não sabe o que fazer. Aí ele ora, ele está tão agoniado que ele se prostra, ele ora, ele clama, ele rasga e diz, não, agora eu acredito que Deus me ouviu. Aí ele levanta,
ele roda, ele vai lá na frente, ele volta, daqui a pouco ele vai para o joelho de novo. Ele vai clamar ao Senhor. E muitas vezes o Senhor está dizendo, não, eu já ouvi o teu clamor. O que está faltando agora é você marchar. O que está faltando agora é você tocar nas águas. Tocar nas águas é viver a resposta de um clamor. Tocar nas águas é exatamente viver aquilo que o Senhor já deu para quem clama. Então o mar estava na frente de Moisés. Deus queria que Moisés vivesse muito mais de que um clamor, mas que Moisés visualizasse de perto milagres. Aí o Senhor olha para Moisés e diz, diga ao povo que marche. Eu fico tentando imaginar Moisés se perguntando, mas como assim marchar? Como assim esse povo vai marchar? Como é que se marcha por cima da água? Eu imagino Deus responder, não é por cima da água, eu vou abrir, mas eu só vou abrir mediante ao teu toque. Eu só vou fazer um milagre mediante a tua ação. Então existe o momento certo de se clamar e o momento de parar de clamar para agir. Tem pessoas que ficam só clamando, clamando, clamando e esquece de agir. Tem pessoas que agem sem clamar. E essas pessoas que agem sem clamar, certamente muitas vezes vão tropeçar. Então, precisamos viver como uma regra. Assim como o projeto ou o plano de salvação, nós precisamos colocar ali uma meta em nossas vidas. E que meta é essa? Nós somos cristãos. Então nós sabemos que nós, cristãos, não vencemos batalhas sem clamar. Nós não vencemos batalhas sem a direção do Senhor. Então para que é que serve um clamor? Um clamor ele serve tanto para nos direcionar, um clamor serve para Deus nos posicionar, um clamor serve para Deus operar milagre, o clamor serve para o Senhor, louvado seja Deus, nos conduzir. O clamor serve para o Senhor nos dar estratégia. E o clamor serve para o Senhor nos revelar aquilo que a gente jamais pode entender. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm chamado, sabe, apóstola? E essas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de exercer o seu chamado. Isso não é difícil de ver. Pessoas que são seladas por Deus, que o Senhor chamou. O Senhor já tem um projeto na vida dessa pessoa. Mas observe que são pessoas que elas ficam rodando no mesmo ciclo e não conseguem avançar. Por quê? Porque por mais que o Senhor chamou, mas Deus quer ver clamando. Porque quando se clama, é onde o céu se abre. Quando se clama, é ali que vem as respostas. Quando se clama, é ali que vem as diretrizes do Senhor. Observa que Davi era um rei levantado por Deus. Mas a Bíblia, ela vai dizer lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, que Davi, antes de enfrentar os filisteus, Davi agora faz uma pergunta para Deus. Senhor, eu posso ir atacar? Ele levanta um clamor e pergunta, Senhor, eu posso atacar os filisteus? O Senhor me dará vitória. Ou seja, Davi era um guerreiro. Davi era um soldado valente. Davi venceu muitas batalhas. No tempo de Saul, Davi matou milhares. E isso fez com que o seu nome fosse conclamado entre a multidão e entre as mulheres. Porém, ainda assim, que nós venhamos ter vencido uma vitória passada, na vitória seguinte, ainda assim, nós precisamos, para a batalha seguinte, nós precisamos de uma nova direção de Deus. Porque toda guerra, ela é única. Toda peleja, ela é única. Então, toda a prova que nós vamos passar, ela requer uma nova direção. Toda batalha que nós vamos enfrentar, ela requer uma nova estratégia. Nós não conseguimos vencer batalhas passadas com a mesma tática que nós usamos no passado. Porque nós vamos enfrentar adversidades muitas vezes diferentes, situações diferentes, inimigos diferentes, propósito diferente. Então, são patamares diferentes. Então, por isso, a importância do clamor. Quando o Senhor diz para Moisés, Moisés, quando tu não souber mais o que fazer, clama a mim e eu direi. Isso não é difícil, de muitas vezes nós, pelo menos eu, muitas vezes, eu me deparo em situações onde eu preciso dizer, Deus, eu não sei mais o que fazer. Então me diz o que eu devo fazer. Sabe por quê, apóstolo? Porque se nós não perguntarmos, nós vamos fazer do nosso jeito. Se nós não pararmos para perguntar,
e ele nos revelar nas suas escrituras, ou ele falar aqui, ou no nosso coração, nós vamos muitas vezes nos precipitar e acabar tomando decisões que vai nos prejudicar. Então é por isso a importância de um clamor na vida de um cristão. É por isso que nós precisamos clamar. E nem sempre que nós clamarmos, Deus vai dizer para nós exatamente o que nós traçamos ou o que nós esperávamos que fosse a resposta de Deus. Geralmente, o Senhor ele vai falar oposto às nossas opiniões. Mas é exatamente aí que vai entrar exatamente a proposta de Deus. E muitas vezes, o que é que acontece? Eu quero dizer para pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Aleluia. que muitas vezes já tem clamado ao Senhor, que já tem pedido ao Senhor, já tem ficado angustiada, como Ana, na presença de Eli, no templo ali orando, porque já não aguentava mais sofrer, apóstolo. Não aguentava mais tanta humilhação e perseguição, e o seu ventre cerrado. Porém, quando eu paro para pensar nessa mensagem, eu vejo que nada foge do controle de Deus. Como disse Jó, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus tem em nossas vidas, na minha vida, na vida da senhora apóstola, na vida desses ouvintes, ninguém pode frustrar. Nós só precisamos ser direcionados por Deus. Mas o diabo não pode frustrar o plano de Deus em nossas vidas. De forma nenhuma o diabo tem esse poder. E eu quero dizer para as pessoas que são marcadas pela promessa de Deus, que independente de estar diante de um gigante, independente de estar dentro de um calabouço, independente de estar diante de um vale, independente de estar diante das muralhas de Jericó, independente de estar diante de uma legião de opressores, eu quero dizer para você, você foi marcado pela promessa. Entenda uma coisa, esse plano de Deus na tua vida, ninguém pode frustrar. Agora você precisa entender uma coisa, clama ao Senhor e Ele vai te responder. Muitas vezes não temos a resposta porque não clamamos e ficamos diante de situações apenas gemendo, chorando. Mas Deus está dizendo, se levanta. Olha o que é que o Senhor disse para o profeta, põe-te de pé e eu falarei contigo. Quer ouvir a voz do Senhor? Põe-te de pé, clama a Ele. Quer direção? Clama ao Senhor. Quer vitória? Clama ao Senhor. Quer milagre? Clama ao Senhor. Quer libertação? Quer cura? Clama ao Senhor. E aí você vai descobrir o poder que há num clamor do servo do Senhor. Então, Deus nos dá essas instruções que muitas vezes parece ser algo tão simples. Não é, apóstolo? Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. É tudo que Deus quer, que você fale com Ele. Deus quer que você entre no teu quarto quando terminar essa live. Vá lá no teu quarto, teu momento de intimidade, se derrama, clama ao Senhor. O céu vai te ouvir. E aquela barreira que estava lacrada diante de você até o dia de hoje, Jesus vai te dar vitória. O embaraço que se levantou, a porta que se fechou, o gigante que se levantou diante de você, você vai perceber com os teus olhos o poder de um clamor, a importância de um clamor. Você vai ver, você vai perceber e vai dizer, meu Deus, por que é que eu não fiz isso antes? Por que é que eu não clamei antes? Todo o tempo com a arma na mão, todo o tempo com o poder na mão. E quantas vezes eu não perdi tempo? Quantas vezes perdemos tempo desabafando, quantas vezes perdemos tempo questionando, murmurando, e esquecemos de entrar em nosso quarto e clamar àquele que pode todas as coisas. É um convite do Senhor hoje para você. Aprenda a vencer as suas próprias lutas por intermédio do clamor. Não é só vencer as lutas, mas é chegar ao propósito de Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão que veio aqui, e eu fiz uma brincadeira com ele, né? Eu comentei algo ao meu respeito com ele. E eu disse, você crê que eu vou ser? E aí eu titulei algo, né? E ele disse assim, eu creio. Só que foi aquele creio descrendo, sabe, apóstolo? Tipo assim, rapaz, tipo assim, você, eu acho meio difícil chegar lá, mas eu creio, eu acredito. Aí eu fui dizer para ele, ó, vamos entender uma coisa. E Deus vai fazer isso com pessoas que estão nos assistindo. E vai ser para a glória do Senhor.
Sabe o que é que eu entendo, apóstolo? É que para Deus fazer em nossas vidas, tudo que nós precisamos é confiar no Senhor. E é exatamente gastarmos o nosso tempo na presença dEle, em clamor a Ele. Tudo que nós precisamos é ser direcionados pelo Senhor. E não há nenhuma outra forma de direção do Senhor, se não for por intermédio de um clamor, que Ele abra o entendimento. Olha o que é que Ele diz. Se nós queremos obter sabedoria, peça ao Senhor. Então, tudo que nós precisamos, não tem a quem recorrer a não ser o Senhor. Se eu preciso de um milagre, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso de entendimento, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso de cura, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso de restauração, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso de uma bênção, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso de porta aberta, eu recorro ao Senhor. Se eu preciso que o Senhor transforme a minha família, eu recorro ao Senhor. Então, nós gastamos tempo na presença do Senhor. Uma vez que ele diz, tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós somos obra-prima nas mãos do Senhor. É por isso que Jesus diz para Marta naquele dia, quando esteve ali na casa de Lázaro, estavam as duas ali, Marta e Maria. Uma se preocupou em sentar aos pés de Cristo para ouvir a direção. A outra estava ocupada com seus afazeres. E Marta ficou agoniada ali, porque Maria estava ouvindo, ou seja, recebendo orientação de Cristo. E ela fica desesperada e vai perguntar para Jesus, mestre, não te importas? Deus está fazendo tudo aqui sozinho? Jesus diz, olha, Marta, de todas as ocupações da vida, Maria escolheu a melhor e disse, eu não abro mão. Nós não temos dúvida, apóstolo, de que a melhor opção de um cristão é estar aos pés de Cristo, é clamando a Ele e buscando conhecer. Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente que busca em oração conhecimento daquele que é o seu orientador, daquele que é o seu Salvador, ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai saber o que pedir, ele vai saber como orar, ele vai ter estratégia na oração. É por isso que eu sempre faço um alinhamento entre a leitura bíblica e a oração. Eu sempre faço esse alinhamento. Eu preciso orar focado na Escritura. Eu preciso orar baseado exatamente na palavra de Deus. Porque a vontade de Deus em nossas vidas está aqui dentro das Escrituras. Então, se eu desejo algo, que seja a presença do meu amigo Espírito Santo. Se eu desejo algo, que seja viver os grandes projetos de Deus. E eu quero profetizar na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero profetizar na vida da minha apóstola, em nome de Jesus. Que todos os projetos que o Senhor escreveu para ti, minha amada, o diabo não vai. Lembra do que o Senhor disse? Ó, edifiquei a minha igreja sobre ti, e as portas do inferno não prevalecerá contra ti, e te dei a chave do reino, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Mas sabe por que é que Jesus revelou isso para Pedro? Porque Pedro entendeu quem era Jesus. Pedro percebeu que Jesus era o Filho de Deus. Então, isso é revelado para quem busca, é revelado para quem ora, para quem clama ao Senhor. E aí se encaixa, clama a mim e responder-te-ei. Vai clamando, igreja, vai clamando, e o Senhor vai te tirar dessa posição que você está e vai te levar a um nível de desconhecimento para ti. Jesus vai te levar, te tirar exatamente desse padrão que você se encaixa, mas vai revelar o sobrenatural. Sobrenatural só é revelado para quem clama. Sobrenatural só é revelado para quem busca. Sobrenatural só é revelado para quem vai aos pés do Senhor. Ao que ele diz, todo aquele que me pede, recebe. Aquele que busca, me achará. E aquele que bate, a porta será aberta. E isso é estratégia. Nós temos tudo isso nas nossas mãos. Nós temos tudo isso diante de nós. O grande problema é porque muitas vezes deixamos de clamar, porque esquecemos de militar contra nós mesmos. Esquecemos de guerrear contra nós mesmos. Existem vários fatores que impedem o homem de clamar, que impedem o ser humano clamar. E um dos primeiros fatores é exatamente a preguiça espiritual, as paixões físicas. A preguiça física, ela nos impede de clamar ao Senhor. As preocupações da vida nos impedem de viver
os grandes projetos de Deus. Nos impede. Muitas vezes, eu me lembro de uma vez, apóstolo, quero contar um pequeno testemunho bem rápido. Eu me lembro de uma vez, quando o Senhor começou esse projeto na minha vida, com a minha casa, eu, minha esposa e as minhas filhas. E eu me lembro que nós começamos em um lugar bem pequenininho. E como foi um dia, eu coloquei na minha mente, disse assim, bom, minha filha, agora que nós já temos aí algumas pessoas, vamos alugar uma garagem, vamos fazer ali, vamos colocar o altar e vamos... Eu me lembro como se fosse hoje. Nós fomos clamar e o Senhor disse, quem escolhe os locais dos meus holocaustos sou eu. Se nós não ouvíssemos a voz do Senhor, nós teríamos ido, teríamos feito achando que era daquela forma e teríamos prejudicado. Por isso a importância de clamar, porque quem clama tem revelação da vontade de Deus. Observa que lá no Antigo Testamento, quando o Senhor dá os projetos para Moisés, Moisés costumava buscar o Senhor no monte e falar com Deus. Ele clamava ao Senhor. E o Senhor lhe orientava exatamente como ele queria tudo. Ou seja, quando Moisés passa isso para Josué, Deus agora diz, cuide de fazer tudo exatamente como eu orientei ao meu servo Moisés. Ou seja, Deus tem uma preocupação de que tudo seja exatamente como ele quer. Porque se você pegar quando Jesus diz para Pedro, sobre ti edificarei, ou seja, edificar é construir. Ele diz, edificarei a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, é a minha igreja, mas sobre Pedro ele vai edificar. Então, a igreja de Cristo, ela tem padrão de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem a exceção de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem a mensagem de Cristo. Aí nós vamos entender, se a igreja dele, mas está sobre nós, então eu preciso saber qual é a vontade desse Senhor. É como um patrão e um funcionário. Nós somos admitidos em uma empresa e nós vamos precisar saber a regra dessa empresa. Então, para isso, nós vamos ter que conversar com o patrão. Vamos ter que sentar, vai ter uma reunião, e ele vai dizer as normas dessa empresa, o que eu devo fazer. Então, a forma de nós sabermos o que o Senhor quer que nós façamos é exatamente através do clamor. Observa que quando José foi levado pelos seus irmãos e lançado no poço, depois vendido como escravo, nós vamos entender uma coisa. Quem era José? O caçula da casa, o rejeitado da casa, mas o amado do pai, a qual o Senhor resolveu se revelar para José, e não para os demais, mas sim para José. E quando o Senhor se revela para José, agora a vida de José começa a virar um tormento. E tudo isso por conta de uma revelação. Aí tem pessoas que dizem assim, mas se José não tivesse contado, não teria nada acontecido. Teria, porque estava dentro dos projetos de Deus. Então, não é muitas vezes o que nós vamos falar, é o que está decidido por Deus de acontecer. Então, quando nós clamamos ao Senhor, apóstolo, muias vezes nós, como seres humanos, nós temos medo de tomar algumas decisões. Nós temos medo de, hoje, se eu chegasse hoje na beira-mar, e eu tivesse com um povo, eu não ia ter a mente de Moisés. Eu ia olhar para aquele mar e eu ia procurar uma balsa para poder colocar o povo. É verdade. Entende? Então, assim, muitas vezes nós estamos diante de uma situação e nós buscamos as coisas da terra para solucionar. E Deus diz assim, não é assim não. Clama porque é milagre. Clama porque é o sobrenatural. Clama porque eu quero te fazer ver as minhas coisas. Eu quero te fazer enxergar o meu mundo. Clama, não é as coisas da terra. Clama porque eu quero te revelar quem eu sou. Eu sou poder, eu sou majestade, eu sou absoluto. Não há outro como eu. Então, para o nome do Senhor ser glorificado, tem que ser milagre. Para o nome do Senhor ser glorificado, tem que ser o sobrenatural. Então, na vida de José, acontece algo. E o que é que acontece? Se Deus não permite tudo aquilo acontecer na vida de José, e José vai parar num calabouço, depois vai parar numa prisão, só que tudo isso num propósito de Deus. E aí nós vamos entender uma coisa.
Será se José clamou a Deus lá dentro daquele calabouço? Será se José clamou a Deus lá dentro da prisão? Clamou e Deus deu a resposta. Aí Deus pega aquele homem e coloca ele assentado num lugar mais alto. E pela fidelidade, agora, era algo que os olhos de José não podiam contemplar. Era algo que os olhos de José não podiam ver. Porém, Deus revelou para ele. Então, os nossos olhos, muitas vezes, apóstolo, não conseguem ver o que Deus realizou ou o que Deus tem para nos entregar. Eu vejo a senhora hoje plantando, semeando ali para o futuro. Está colhendo hoje plantações, sementes que foram plantadas lá atrás. E hoje colhe. Então, durante toda a nossa caminhada, nós temos plantações e colheita. E esse tempo a senhora está plantando para um outro tempo. Porém, é um tempo que a senhora não conhece. Mas é um tempo que a senhora está crendo, acreditando que o Senhor vai fazer e que Ele vai mandar chuva no determinado tempo e vai fazer crescer essa semente de fé que é plantada hoje. Então, José, quando recebeu de Deus, ou seja, a nossa confiança no Senhor, são sementes colocadas ali. E não nos permite duvidar. Nós não podemos duvidar do Senhor porque situações A, B, C se levantou, porque a dificuldade se levantou. Não! É aí que o sinal de Deus se revela, porque quando chega ao limite das nossas mãos, é onde Ele vai dizer, agora é milagre. Só que essas dificuldades, ela nos leva exatamente a conhecer quem Deus é. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Enquanto algo ruim acontece na vida de um cristão, existe um público dizendo, é porque está em pecado. Porque a fantasia que o povo tem, que quem está vivendo tempos bons, está vivendo exatamente porque Deus está com ele. Quem está vivendo tempo ruim é porque Deus abandonou. É não. Deus faz exatamente para que o nome dele seja glorificado na vida daquele que clama. Não é porque nós clamamos que as coisas vão ser fáceis. Elas vão acontecer. Porque clamamos. Não foi fácil para Ana. Olha a Ana orando e o sacerdote olhando para ela, esculachando ela. Ana estava orando e o sacerdote dizendo que ela estava embriagada. Ana clamando pelo desespero e o sacerdote dizendo que ela estava uma hora daquela embriagada. Só que ali não era embriaguez, ali era o clamor da alma, pedindo socorro para o Senhor. E a prova que Deus ouviu e foi o sinal que Deus lhe deu. Amém. Glória! Então, tem pessoas que vão viver sinais de Deus. Tem pessoas que a partir de hoje vão clamar e vão começar a viver milagres do Senhor. E vão começar a ter um patamar diferente de vida. Vão começar a viver sobrenaturais. E isso vai se engajar na vida dessas pessoas e não vão cessar de clamar. Porque o clamor, ele nos traz vitória. Quem não lembra de Paulo? Paulo, juntamente com Silas, quando foi levado por pregar o evangelho, por expulsar um demônio de alguém ali, Paulo agora é levado a cativo. Paulo é aprisionado juntamente com Silas. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Começaram, enquanto um clamava, o outro louvava. E a Bíblia diz que aquela cadeia se estremeceu. As correntes se quebraram. E aqueles homens foram libertos. Olha, mais uma demonstração de poder de Deus. O clamor nos faz viver coisas sobrenaturais. A Bíblia não diz que um homem entrou e libertou Paulo e Silas. A Bíblia diz que as correntes, aquela cadeia se tremeu, ou seja, Deus manifesta o seu poder na vida daquele que clama. Se você até o dia de hoje tem a certeza do chamado, mas não sabe por onde ir, não sabe como enfrentar o inimigo, não consegue atravessar esse oceano, e se sente intimidado do gigante Golias, está dentro do vale, está no deserto, eu quero te chamar a confiar nesse Senhor. Eu te convido a liberar hoje uma fé genuína, sem reserva. Eu te convido a abrir essa tua boca e começar a clamar aquele que tem poder para fazer
o Nome de Jesus. sobrenatural na tua vida. Eu te convido a partir de hoje a tu viver coisas novas em nome de Glória a Jesus. Deus, Depois você aleluia. vai dar esse testemunho para a apóstola Rúbia, vai dizer para ela, apóstola Rúbia, naquele dia eu clamei e o céu se abriu em meu favor. Deus vai fazer milagre acontecer na vida de pessoas. Deus vai fazer sobrenatural acontecer. Talvez esse era o momento que você precisava. Talvez essa era a chave que você precisava. Talvez essa fosse a direção que você precisava. Talvez tudo que você está precisando é clamar. Para Aleluia. descobrir o valor de um clamor. Então, o Senhor se revela para nós. Ó, Aleluia. Abraão, a Bíblia diz que ele creu e foi justificado pelo Senhor. Ou seja, a Bíblia não diz que Abraão clamou. A Bíblia vai falar que Abraão creu, mas ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Abraão creu e foi justificado. Davi fala com Deus e ouve Deus lhe responder. E ele é direcionado. Deus vai falar contigo. Só tem 3 minutinhos. Amém, minha irmã. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. E quando o Senhor falar contigo, é a direção que você precisa. Glória. E aonde Deus, ou o que Ele mandar você fazer, faça. Oh, Deus. Não se limita em nome de Jesus. Glória. Você vai clamar e Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te mostrar. Não importa o quadro que você esteja. Não importa o momento que você esteja vivendo. Não importa o cenário que você está. Não importa o local. Deus vai te dar estratégia. Deus estava esperando você clamar. Deus estava esperando você suplicar. Então que você possa clamar. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, Glória a Deus. e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, Eita, descerei glória. e sararei a sua terra. Glória, Vai aleluia. clamando, tem milagre para você. Vai clamando, tem cura. Vai clamando, tem libertação. Glória. Vai clamando, tem novidade de vida para você. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E que venha essas 4 horas de Glória a Deus. Vamos profetizar em nome de Jesus. Senhor, concede a tua serva essa graça. Toca lá no Instagram e faz com que mude essa situação em nome de Jesus. Porque às vezes, irmão, por exemplo, eu ficaria ouvindo o apóstolo o dia inteiro. O dia inteiro. Porque assim, a gente sente o Espírito Santo e a gente vê Deus respondendo através da palavra pregada. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica naquela, meu Deus, como é que vai ser? Daqui a pouco vai cair. Então, nos ajude. Como é a sua ajuda? Compartilha essa live. Compartilha essa live. Amém. Deus pregou muito. Eu quero lhe dizer que lhe amo em Cristo Jesus. Breve estaremos juntos. Bota esse projeto aí, Curados para Curar. Homens da guerra, homens da frente da batalha. Porque, na verdade, não temos acepção, é homens e mulheres. Verdade. É homens e mulheres que temos chamado. E quando de tudo que o senhor falou, do valor de um clamor, eu me coloquei no lugar daquele cego de Jericó. Aleluia. Verdade. Às vezes você só vai ter uma única oportunidade. Uma oportunidade. E Deus está querendo dizer nesta manhã, através da pregação, poder de Deus na terra, essa pregação. Grita, clama. Aleluia. Porque eu só vou passar uma vez. Eita, Jesus. Eu só vou passar uma vez, é a oportunidade agora. Ou você abre a boca, ou você não vai ter mais. É como aquela multidão se levantou contra ele. Quando a gente abre a boca para clamar, o povo se levanta. Mas o nosso Deus é fiel. Deus, nesta manhã, nesta tarde, Brasil, noite em alguns países. Vamos clamar, meu povo. Vamos gritar em alta voz. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Meu apóstolo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos juntos. Dá um beijo na apóstola. Estamos juntos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.